Olá, ouvintes, para quem ainda não é inscrito, peço que se inscreva aí no canal, né? Aí a gente está aqui continuando aqui na nossa linha, né? Mais voltada para o autodesenvolvimento masculino, né? Mais especificamente abordando o tema Body, Soul, Mind, que é corpo, mente e espírito. Então, o desenvolvimento masculino, cara, ele passa por esses três pilares, né? E aí eu decidi abordar dividido em três partes, né, que seria o body, o soul e o mind. Nessa aqui eu vou abordar especificamente aí o soul, né, que seria o espírito, a alma, né? Por que que o homem ele precisa, né, estar conectado para se autodesenvolver? Né? Por que que ele precisa disso, né? Aqui eu vou abordar aqui. Então é basicamente que o homem e a mulher, né, eles foram criados aí a partir da mesma matéria-prima, né? Aí no começo ali do Gênesis, né, vamos dizer assim, né? E isso é muitas vezes usado, né, para reforçar aquelas falácias feministas assim de igualdade, né, e tal. Porém o homem, né, fisicamente ele é naturalmente totalmente diferente da mulher, né? Dentre essas várias diferenças, né, o principal está no que o homem ele foi feito para ser, né? Então a mulher, assim como o homem, ela também desenvolve músculo, né? Consegue desenvolver a mente e tal, e também consegue desenvolver a espiritualidade, né? Por isso a mulher crescer e se relacionar com a sociedade ou com outros homens e tal, e não tiver nenhum desenvolvimento nessas três áreas aí, né? Do corpo, tanto da mente quanto do espírito, ainda assim ela pode ter uma vida assim totalmente tranquila, né? E confortável dentro de um relacionamento, né? Já o homem, na sociedade, né? Já o homem, meu irmão, ele tem que desenvolver nessas três áreas aí, tanto pela estabilidade assim da própria sociedade, quanto se o camarada quiser entrar em um relacionamento, né? Então eu digo ainda mais, assim, a essência assim, do homem ele vai pedir isso, né? Então o homem em uma certa época da vida ele vai olhar para essas três áreas e vai sentir desejo de se autodesenvolver nessas três áreas aí, né? Então ele se completa ali estando desenvolvido, né? Agora assim, pensa nessa imagem, você que é homem e tal, pensa numa imagem assim, de você, com um shape denso, trincado, né, com uma bagagem intelectual e cultural, que colocaria qualquer nerd assim, no bolso, né, e bem resolvido com a experiência transcendental, né. Isso, né, seja sincero, tem que ser sincero. Essa imagem, ela te enoja, né, te assusta, né, te faz pensar assim, por acaso que sendo essa pessoa você seria uma pessoa incompleta, né, é na, no seu consciente, não, né, na moral, né, seria impossível um homem assim achar que estava incompleto assim, né, e frustrado assim nesses termos, né. Então assim, mesmo que eu, né, estando ainda também em desenvolvimento, né, igual alguns de vocês aí, né, eu pensei assim, em explicar, né, em abrir aqui na verdade a discussão sobre o que para mim são os três pilares, né, principais do autodesenvolvimento, né. Então nesse episódio tá essa questão assim mais do espírito, né, que é uma dessas três coisas que parece ser também a mais desnecessária e tal, né, o pessoal não curte muito esse lado, né, porém é que vai te livrar de muita merda na vida, né, então eu digo isso por experiência própria e tal, tem muita coisa que aconteceu na minha vida, assim, né, e que foi me livrar por causa desse lado, né, e a menos que você seja um androide, né, você é muito difícil assim persistir assim em certos momentos, situações da vida sem fé, cara, né? Então você pode reparar que quando você começa, né, a se autodesenvolver e tal, né, as próprias situações, né, elas se tornam mais difíceis, né? A sua namorada pede mais atenção, o seu amigo, né, diz que você não cola mais como antes, tal, não quer sair e tal, mais, né, só quer saber, né, de shape, de estudar e tal, né? A sua grana também fica um pouco mais apertada, não porque você, né, tá gastando irresponsavelmente, mas porque agora você está selecionando assim os seus gastos para o seu crescimento, né, pessoal, né? E ninguém, cara, ninguém vai querer te entender nessa fase, né? Então o que sobra então, né?
transcendente, cara, né? A fé, a espiritualidade, né? Não como aquela muleta emocional que muito homem emocional usa, né? Mas como aquela pedra de apoio, né? Aquela pedra angular, né? Então, sem mais delongas aí, vamos entrar no assunto que envolve, né? Deus, fé, etc, né? E a importância disso pro homem que, né, tá se autodesenvolvendo. Então, antes que você comece a pensar que eu vou aqui pregar, né, que eu vou puxar a sardinha pro cristianismo e tal, eu já vou esclarecer que eu sou cristão, sim, né, protestante. Porém, a minha fé em Jesus Cristo não afeta a análise, né, que não é somente minha, não, viu? A própria sociedade reconhece a importância do Deus cristão e a contribuição assim, para o homem, para a humanidade, para a sociedade. Então abra a cabecinha aí, porque é assunto para adulto, né? Gente madura, né? Então, um tempo atrás, o Jordan Peterson, né? Ele estava respondendo lá a pergunta lá sobre o arquétipo masculino e tal, sobre essa crise de modelo masculino moderno, né? E o cara, ele acertou na veia, assim, quando ele diz assim, que Deus, quando Deus é destruído, né? Como modelo a ser seguido pela sociedade, aí começa essa crise aí que o pessoal tá falando tanto, assim, de masculinidade, né? Então, não querendo ser muito aqui polêmico, né, mas falando o óbvio, né? Se você pesquisar ali sobre os arquétipos masculinos, antigos da história humana, né, raramente serão arquétipos assim que seriam aceitos na sociedade assim, nossa, civilizada, né, ocidental, né? Então você tinha ali também, você tinha os semideuses, né, que eram filhos, né, de deuses com humanos, né? Você tinha os deuses, né, e tal, que geralmente eram imorais, perversos, né? Eles eram egoístas, né? Então você tinha vários casos assim, né? E que as histórias, por exemplo, dos deuses gregos, eles Zeus e tal, ele várias vezes ele se transformava em ser humano e tal, ou em outra coisa, e estuprava assim mulheres ali e tal, e nascia o semideus, né? Qual que são as histórias dos semideuses geralmente? Eram pessoas revoltadas com um poder ali que herdou ali de algum deus de Apolo, né, de Zeus e tal. E aí ele meio que queria se vingar, né? Então, enquanto isso, né, você tinha a humanidade ali como pano de fundo ali, no plano de fundo, e a humanidade sempre foi vista ali como um servo, né? Os seres humanos foram vistos como servos inúteis, né? Espectadores ali subservientes, né? Então se vê ali na própria mitologia grega, né? Como que surgem os seres humanos, né? Eles foram o resto do resto do resto, né? Então Prometeus ele foi lá, né? Ele foi lá distribuindo as habilidades para os animais, né? A coragem, a garra e tal, super velocidade e tal. E quando chega no ser humano, né? Acabou ali o, o poder ali e ele só deu a consciência, né? E tal, né? Então você já vê a história, né? Das religiões, das civilizações antigas, né? Elas não dão assim uma atenção, né? De, eles não distribuem, né? Eles não dão um arquétipo, não dão um arquétipo de ser humano para o ser humano, entendeu? Só tem que obedecer, né? O islamismo, né? Ele ele é também derivado de Abraão e tal, da história bíblica, porém ele tem essa ideia, né? Porque pro muçulmano nós somos a religião da submissão, né? Então nós somos ali servo de Alá e Alá não tem relação nenhuma com o ser humano, viu? Ele não é pai, não é essa de pai, né? Então essas religiões politeístas, né, antigas, né, quando você pega para ver os rituais, as adorações, e a aproximação, né, as desaproximação. Por quê? Porque eram ligadas à terra, né, fertilidade, né, a comida, né, e tal, né. Então, o Deus que aparece ali, né, pela primeira vez na história, a personalidade mais equilibrada, que está o tempo todo ali se relacionando com a humanidade, é o Deus do cristianismo, né, o Deus cristão. Alguns arquétipos aqui que eu separei aqui, né, do Deus cristão, né, que eles vão ajudar no autodesenvolvimento. Então Deus o quê? Deus potência, né? Quando a gente começa a entender quem é Deus, né, você consegue ali entender por que que Deus é homem, né, e por que que o homem, né, o homem é Deus, né? Porque quando falando de homem eu falei homem másculo, né? Porque quando na linguagem teológica, quando você fala homem, né,
você está dizendo humanidade, né? Então, a palavra humanidade ele também pode significar homem. Mas quando eu estou falando, como eu estou falando aqui especificamente dos arquétipos, né? Mas vou falar, me referindo a homem, é homem mesmo, entendeu? Então aqui, Deus é potência, né? Deus é potência porque ele criou tudo. Tá? A Bíblia relata que ele foi feito através de seu Filho, né? Jesus Cristo, né? Então a Bíblia relata que Deus ele tem toda a poder, toda a potência, né? Então ele é o Deus que faz, ele é o Deus que faz uma coisa em Gênesis, né? Deus não está fazendo tudo de maneira bagunçada ali, né? De uma maneira emocional, né? Ele não é um ser ali, né? Esquizofreniza tudo. Tem ali a matéria toda criada ali e tal, e ele simplesmente vai organizando tudo, né? Então ali tem a terra, né? A água, tudo bagunçado. Ele vai lá, né? E coloca a terra ali por cima da água, né, e tal. Você tem as separações ali, o vento ele sopra sempre em cima, né, e tal, a chuva, né, e depois você tem ali e a Bíblia fala, né, que ele ainda não tinha feito ali o ecossistema com as plantas, né, para cultivar, né, organizado, né. Então essa organização ali é uma ponta a se pensar, né, porque o homem ele é nesse quesito, né, tá, né, a estabilidade, né, e tá, ele não parada ali aleatório, um camarada emocional que faz um monte de coisa ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não faz nada, né. Então essa é uma característica ali, né, que do arquétipo, né, do criador, né, que o homem ele precisa ter para se desenvolver, né. O outro arquétipo, né, uma outra qualidade ali, né, que vão ali, que você vai ter, né, que Deus tem, né, e que o homem precisa é a justiça, né. A gente vive numa sociedade moral, uma sociedade que é regada de mentira, de traição, né, de pilantragem, né, e essa sociedade moderna, nossa, aqui e tal, né, ela não priva, né, não prioriza a justiça, né, e tal, né. Mas quando você olha na Bíblia, você vê que Deus ele é justiça. Então você fala que Deus ele é bom, né, mas uma característica que faz com que o homem, né, ele possa copiar de Deus é a justiça, né? Tanto é que tem um livro que se chama Homens de Verdade, do pastor Richard Phillips, que ele vai falar que o homem ele é o policial do lar, né? Então enquanto a mãe ele é toda amorosa ali e tal, o homem ele vem com a justiça, né? Fazendo regras, né, e tudo mais, e sendo duro muitas vezes, né? Mas é uma dureza moral, uma dureza pro bem, né? Não é crueldade, né? Quando você está falando de crueldade ali, você olha pro povo pagão. O povo pagão ele era cruel mesmo, entendeu? É coisa de degolar a pessoa, espancamentos aleatórios, né, e tudo mais, né? Aqueles espetáculos, né, horrendos, né? Então você tem ali também no Império Romano, né, aquele espetáculo do Coliseu, onde os caras por diversão ali já botava a galera para ser com leões, botava os caras se matando ali, né, com os gladiadores, né, tudo mais, né. Então, não tem justiça nisso, né? É simplesmente sadismo, né? E Deus o que? Deus é a justiça, ele é bom, mas ele é justo, né? Outra característica também, né, que é muito boa, né, pro homem ali, para ele olhar ali para Deus ali e ter essa característica com ele, se inspirar, é a sabedoria. Deus, ele é sábio, né? E ele com a sua sabedoria ali, ele criou tudo de maneira inteligente, né? Tem até aquela discussão do design inteligente, né, tudo mais que rola na teologia, em que Deus ele cria as coisas ali, tudo ele com ali para algum significado ali, para alguma coisa prática, né? Então, por exemplo, você vê a raiz da árvore e tal, né? Tem que ser grossa, porque daí ela armazena a água ali e tal, e aí você consegue ali, a árvore tem uma certa altura, então dependendo da fruta ali e tal também, você não vai ver uma melancia numa árvore, porque imagina, uma melancia na árvore, ela cairia na cabeça de qualquer um ali, entendeu? Geralmente são frutas leves, né, que estão na ponta das árvores, né? Então você tem toda ali uma sabedoria, né? Quando você olha para tudo, né? Você vê uma gota de água, tem uma complexidade, né? Tem próton, nêutron, né? E tal, tem oxigênio ali e tal. E aí você tem tudo convergindo para um funcionamento inteligente perfeito, né?
É um funcionamento perfeito e inteligente. Então, você tem ali a prova da sabedoria, né, do Criador, né? Uma outra característica aqui é que é polêmica entre o pessoal da Red, né? O pessoal concorda muito, né? Eu já acredito que é uma coisa boa, né? Que é o auto-sacrifício, né? Então, Deus, em uma certa era da história, um certo momento, ele vai e se auto-sacrifica pela humanidade, né? Encarnado ali pelo seu filho ali, né? Que também ele era Deus, né? Então, esse ato de se auto-sacrificar, não estou falando de manjinice, não, tá? Não estou falando de ser manjina, de coisa, estou falando assim de, cara, depende de você, né? Você ali é a pessoa ali que tem a capacidade física, tem a capacidade, né? E você vê, quando você olha para o lado, você vê que tem pessoas que não têm capacidade física, não tem capacidade emocional, intelectual. Então, cara, é você, entendeu? Então, você dá um pouco de gás a mais, mesmo que seja recompensado por isso, né? Isso é uma característica que você pode copiar, né, do Criador, né? Então, é uma até, entendeu? Hoje, é justo, olha para você ver, hoje os homens, né, os maus homens e tal, né, os betas, né, você pode ver que o beta ele não quer sacrificar não, cara, né, geralmente o beta e tal, ele tá sempre fugindo ali de trabalhar, né, de, de se autodesenvolver, então ele prefere ser, às vezes ele é até um dependente emocional da mulher e ele prefere ficar ali numa, entre aspas, né, uma estabilidade medíocre, né, do que querer, né, logo ir para cima e não ter mais dó de si mesmo e se transformar, né, no que a Red vai chamar de alfa, né. Uma outra característica também é que Deus ele é alfa, né. O Deus cristão, né, ele não é como os outros deuses em que ele só vai ali mandar e já era, entendeu? Ele não vai sacanear, né? Como os outros deuses faziam, os deuses pagãos, não vai sacanear. Ele não vai ser acreditado, né? Pelo medo, né? Ele não vai ser seguido pelo medo, né? Mas sim pelo relacionamento, né? Mesmo assim, ele não tem uma imagem de Deus fraco, né? Muito pelo contrário, né? Deus, ele é alfa, né? Ele tem todas essas características, ele tem a potência, ele tem a onipresença, né? Ele tem a onisciência, né? E tal. Ele não erra, né? Ele prevê o futuro, né? E tal. Ele sabe onde está o passado e o futuro. Então, ele tem toda essa potência que não se sabe de onde vem, né? Ele já nasceu com isso, né? Ele já foi criado, enfim, a gente não sabe se ele foi criado, se ele nasceu e tal. Mas, enfim, ele tem todas essas características naturalmente, né? Então, ele é um alfa, né? Deus é um alfa, né? O problema, né, é que quando você entra ali na era secular, né, todas essas características, né, do arquétipo Deus, né, Deus cristão, inclusive, né, ela vai sumindo, né? Porque dessa centralização do homem, né, no caminho ali para seguir, né, pela sociedade, pela humanidade ali, que é o caminho antropocentista, né? E aí você mata aquele pensamento teocentrista, onde que tudo ali que era feito pela humanidade era lembrando de Deus, né? Era ali inspirado, né, pela essa imagem aí do Deus ali ocidental, Deus cristão, né? E aí você entra numa era na era do homem emocional, o que C.S. Lewis já dizia que ia acontecer, que é a era do homem sem peito, né? E aí o homem vai com o passar do tempo ele vai se afeminando, né? Então quando o homem ele se transforma num homem emocional, né? Ele não tá mais olhando para um arquétipo, né, específico ali, perfeito e tal, né, que tem toda o poder de julgar, inclusive, né? Ele passa a ter ali como balança, ali como régua, né? Ele passa a ele mesmo, né? Então ele olha para si mesmo e tenta dar vazões às suas próprias emoções. Agora ele vai querer se descobrir, ele vai querer, né, experimentar, né, o errado, entre aspas, né? Ele vai querer ali sair totalmente ali daquele
daquele antro, né, teocentrista que até então a humanidade seguia, né. E aí ele entra ali numa afeminação, né, porque o homem, ele é racional, lembra que eu disse, o homem ele é racional, a mulher é emocional, né. Então o homem ali na sociedade ele passa a se afeminar, né, porque daí ele já é um homem mais emocional, né. Então você vê que até o jeito de se vestir, o jeito de falar, de se portar, né, os homens que antigamente usavam barba, eles passaram a raspar suas barbas, né, a ficar ali como, né, pessoas mais, era chique, né, era chique ali ser um cara ali um pouco mais afeminado, né, dobrar as perninhas e tal, toda aquela regra de etiqueta é totalmente feminina, sabe? Então eu não concordo com isso, né, com essa coisa assim da etiqueta ali masculina do homem moderno ali que foi criado ali um estereótipo que na minha opinião, totalmente prejudicial, né? E, consequentemente, se o homem se afeminou, né, o Estado também se afeminou. Então, quem controla o Estado são os homens, né? Então, o Estado ele passou a se afeminar, criar mais leis ali, né? A mulher já começou a votar, né? Toda aquela liberação feminina, né, e tudo mais. O mercado de trabalho mudou, né, e tal. Então você tem uma afeminização ali do Estado, né? Então o Estado ele passou a olhar muito mais para a mulher, a privilegiar muito mais a mulher ali. E também é um bom negócio porque a mulher é a maioria, né? Em qualquer lugar do mundo a mulher sempre foi a maioria, né? Até porque ela não vai para guerra, né? Ela não em trabalhos insalubres, né? Onde você tem risco de vida e risco de morte, né? Inclusive no Brasil ali, no Brasil aqui, né, ele tem uma lei que a mulher não pode nem pegar peso, né? Então, tipo assim, o risco ele diminui muito, né, do trabalhador ali quando você tem uma lei dessa, né? Então, qual que foi o resultado disso, né? Então, o homem ele perdeu a potência, né? Então, você trocou ali a imagem ali, você tirou Deus como arquétipo, o homem perde a potência, né? Porque ele olha para o lado, né? Ele só vê beta, né? Olha, só tem beta, né? E olha para ele mesmo, olha no espelho, ele vê um beta, né? E passa a não apenas não querer mais se relacionar com Deus, mas também a odiar a Deus e a tudo que ele representa, né? Então, e isso é um desenrolar novo a cada geração, tá? Tem a era revolucionária, se teve os estados ali que começaram a ser totalitaristas, né? Com as revoluções ali republicanas, né? O que eles falavam que, nossa, que ia trazer mais democracia, cara, na prática não foi muito isso não, viu? Você olha pro século XX aí, foi o século do genocídio, né? O homem, os homens, né, os homens másculos, né, e tal, eles ora como agentes da morte, né, de Deus, né? Então eles ficam lembrando sempre isso, né? Não, Deus não está mais no controle, né? E ora agentes do fortalecimento do Estado, né, contra o indivíduo. Então ali, século XX, né, eles passaram a aumentar, expandir muito mais o poder do Estado, né, em nome da democracia, ali do progresso, né, e tal, né. E eu, inclusive, escrevi um texto lá no meu Instagram, né, falando dessa degradação ali, como as eras foram, né, mostrando ali a carinha, né, de cada degradação masculina, né. Então, era até um texto antigo ali no Instagram antigo e tal, sobre a era do senpai, né. Então falava assim que a era do senpai, né, foi a década de 90 e tal, né, a galera que nasceu nos anos 90, foi criada ali pela mãe, né, pelas emissões, né, as famosas emissões, ou por pai e mãe, mas o pai ali ausente, né? Então o cara já não tinha arquétipo de nada, né? Nos anos 90 ali, o cara, ele era da galera dos anos 80, né? Que eram jovens dos anos 80, eles foram os pais ali dos anos 90, né? Então ele não tinha um arquétipo, né, de masculinidade já, né? E ele era ausente, né? Ele não sabia como criar, né? Então isso fez com que o menino, né, ele fosse encontrar esse arquétipo masculino em quem, né? No senpai, né? Que é uma expressão em japonês que significa ali uma pessoa mais velha ali e tudo mais. Inclusive na escola do Japão, né? Quando o moleque ele tá numa certa idade ali, ele não pode falar ali diretamente com um carinha mais velho ali e tal, sem falar senpai, né? Com até um respeito, né? Então o carinha, o menino, né, dos anos 90, ele foi encontrar esse arquétipo masculino no técnico de futebol,
professor de música, né, no professor de artes marciais, né, e isso com o tempo ele passou até a dificultar mais as relações de pai e filho, né, porque eles cresceram em mundos e visões totalmente distintas, né, porque agora não tem um arquétipo principal, né, que era Deus, né, quando na verdade eram para eles estarem falando a mesma língua, né, com aquele arquétipo principal, né. Então, olha aqui, eu não falei nada assim, grande, totalmente espiritual, não estava pregando aqui, né. Então vocês viram que essas características ali do homem, né, que o homem precisaria hoje, né, tá faltando um homem, né, de verdade e tal. Então, essas características elas vêm do cara que vocês estão, do principal homem, né, do principal ser, né, que é o homem, que vocês ali estão cancelando, que é Deus, entendeu? Você olha para os arquétipos, tem aquele livro lá dos arquétipos, o guerreiro, né, o amante, né, e tal, o guerreiro, o amante, o rei e o mago, né? Todas essas características também vêm de Deus, né? Quando você olha em Deus é um guerreiro, né, e tal, sempre falando das guerras bíblicas, né? O amante, né, e tal, porque ele também tem esse toque, né, esse toque e tal, né? Mago, né, porque ele é criador, né? Ele é criativo, né? Então você tem ali essas características, né? Elas vêm ali de pessoas, né? De personagens históricos, mas também são características que estão ali, né? Dentro ali do ser de Deus, né? Então é isso. E eu acho que é muito interessante o camarada procurar, né? A religião, procurar Deus, pesar na balança e ver o que é bom, o que é ruim para ele, se é religião X, religião tal, né? Mas que essas características principais aí, né, é inegável, né, que é importante ali para o camarada se desenvolver. Quando o camarada, né, ele tá de mal, né, com Deus, tá de mal ali com a natureza ali de Deus, com o Criador e tal, ele raramente, né, ele vai ser um camarada ali mais centrado, um camarada que vai pensar ali em persistir, né, e tudo mais, né. Ele vai ali levar a vida de uma maneira mais emocional, né, centrado nas suas próprias emoções, e vai ser muito difícil o camarada não cair em vício, não cair em armadilha hedonista, né, e tal, né. Então, essa é a minha visão, né. Você pode concordar, discordar, né, mas essa é a minha visão. Então é isso, ó, Body, Soul, Mind, né, falei sobre Soul, né, e aí nas próximas eu vou falar do Body ou Mind. Body, não percam que vai ser muito bom, né, e Mind também vai ser ótimo também, porque ali que você vai se desenvolver assim, financeiramente, né, e tal, intelectualmente, né, e tudo mais, né. Então é isso, e até mais.